Então, assim, todos os grandes estudiosos que eu conheço dominam várias leituras, várias línguas. Eu não conheço um cara que seja um grande intelectual, um grande estudioso que domine apenas o português. Eu não conheço ninguém. Eu não conheço ninguém. Me perdoe, mas eu não conheço ninguém. Se você conhecer alguém que é um cara respeitadíssimo no meio acadêmico, mas que só domina o português, me apresenta. Todos os caras que eu conheço, concordando ou não com eles dominam pelo menos 4 ou 5 idiomas, 6 idiomas. Teólogos, cara, o cara vai falar de teologia, no mínimo inglês, e na área específica dele, alemão e francês. Tá? Aí vai falar um bom teólogo para falar de Bíblia, que é a área de crítica textual, a área de exegese, para falar de Bíblia, ele vai ter que ter um conhecimento básico, um conhecimento mediano de grego, um conhecimento mediano de latim e um conhecimento mediano de hebraico. Então só aí são 6 idiomas para conversar medianamente. 6 idiomas. 6 idiomas. Tá? Aí se eu... Então assim... Isso não é uma coisa impossível. Isso você tem pessoas que conseguem. Cara, você pega padres. Tem padre que fala 12 idiomas, cara. 20 idiomas. Tem estudioso aí que... Entendeu? Não. Duvidar da capacidade intelectual de uma pessoa de falar várias línguas é a mesma coisa que você desconhecer quem são os grandes teólogos ou qualquer um bom estudioso, né? Eu falei teólogo, mas um bom estudioso. Você pode pegar todos os teólogos de respeito, os caras que dão aula em faculdade, 3, 4, 5 idiomas, 6 idiomas, 12 idiomas, 10 idiomas. Tá entendendo? Tem mendigo na rua, cara, que fala 6 idiomas. Tem mendigo na rua. Pode procurar no Google, você vai ver que tem mendigo que fala 6 idiomas e você aí se matando. Tá? Não é uma puxada de orelha em você, MacGyver. Tá? Não é uma... Tá, Wittenberg, MacGyver. Não é um puxão de orelha em você. Não se sinta afrontado, me perdoe. Mas eu estou falando de maneira geral aqui, tá? Então, tem mendigo na rua que fala 6 idiomas. Tem pedreiro que tem 2 faculdades. Tá? Então falar 6, 7, 22 idiomas é coisa de criança. O Rocha vai ficar bravo comigo. Tá? Então não é uma coisa impossível. Entendeu? Não é uma coisa impossível. Tá? Agora vamos entrar em Olavo de Carvalho. Cara, quando ele falou que o Olavo de Carvalho falou que tem que ler mais de 80 livros por ano para se manter atualizado no assunto, você pode falar, não, isso é loucura. Não. Quando o Olavo de Carvalho fala isso, ele está falando de pessoas que vivem da informação. Ou eu entendi que são pessoas que vivem da informação. Então vamos pegar aqui. Vamos pegar um professor de história. Vamos pegar um professor de história, que é a área que eu estou me formando aqui. Um professor de história. Eu quero viver de história, eu quero viver de dar aula de grego, eu quero viver de passar informação para vocês. Eu quero fazer isso um dia. Eu quero viver disso. Por isso que eu gravo vídeo no YouTube, por isso que eu dou aula de grego, por isso que eu dou aula de crítica textual, por isso que eu estou aqui falando e repassando para vocês. Então, pessoas como eu, para se manter atualizado dentro das discussões, tem que ler pelo menos 80 livros por ano para se manter atualizado. Aí você pode falar, não, é loucura, isso é impossível. Não, para uma pessoa que vive de passar informação, isso é padrão. Isso é padrão. Aí você entende por que o cara consegue ler em 6 idiomas no mínimo, ou 12, tá? E deixa eu continuar. Por quê? Vamos lá, eu vou pegar para vocês aqui. Em português, crítica textual, que é a minha área, crítica textual do Novo Testamento, você tem pelo menos, hoje, atualmente, você tem uns 8 livros de crítica textual e você vai ter alguns artigos de crítica textual saindo por aí. Isso é o que você tem no Brasil. 8 ou 9 livros de crítica textual e você vai ter alguns artigos acadêmicos sobre o assunto. Perfeito? Ok? Se você vai para o inglês, você vai ter mais ou menos 1000 livros escritos sobre crítica textual, relacionado
a ciência da crítica textual. Isso em inglês. Se você pegar em alemão, se você pegar em francês, se você pegar em italiano, meu amigo, em espanhol, multiplica isso mais vezes. Aí você acha que você vai ler um livro de crítica textual e você vai ser o maior crítico textual da face da Terra? Então, para você se manter atualizado, para você se manter inteirado do assunto, você vai ter que ler 80 livros por ano. Da sua área que você quer viver dela. Então, você acha que um jornalista vai comentar um fato que está ocorrendo agora, ou vai comentar uma questão, ele precisa falar sobre os Islã. Você acha que ele vai ler um blog e já vai estar informado? Ele vai ter que ler 80 livros por ano para falar sobre o Islã. Ou vai ter que ler lá uns 4 ou 5 livros para entender a linha de pensamento islâmica. Para começar a entender. Vamos pegar aqui o comunismo, um assunto que eu gosto muito de falar. Você pega aí o comunismo. O comunismo ele surgiu lá na metade do século XIX, com Karl Marx e tal. Quantos livros escritos de marxistas, comunistas, desde Karl Marx até hoje foram escritos? Aí você acha que vai ler 2, 3 livros, vai ler o Capital de Karl Marx e vai ser o grande marxistão, o cara entendido de marxismo? Pensa comigo, cara. Pensa comigo. São muitos e muitos livros, bicho. São muitos e muitos livros. Então, quando o Olavo de Carvalho fala isso, é impossível, eu não vou dizer que é impossível para alguém que trabalha. Não vou dizer que é impossível, porque pode ter alguém que trabalhe num trabalho braçal, que lê 80 livros por ano. Mas, para nós que trabalhamos, pode ser difícil. Mas para quem vive da informação, é responsabilidade ler pelo menos, para se manter atualizado, pelo menos 80 livros. É, no mínimo, responsabilidade. Entendeu? Então, basicamente é isso aí. E eu tô pegando áreas que eu gosto de conversar. Eu vou falar sobre Roma. Vou falar sobre o Império Romano. Cara, o Império Romano cobriu mais de 2000 anos da história humana, né? Ele cobriu mais de 2000 anos, quase 2000 anos, né? 800 anos de Cristo. 1100 anos, me perdoe aí o erro. 1100 anos, se eu tivesse lido mais sobre Roma, eu erraria menos. 1100 anos. Você acha que você vai ler um livro, 2 livros, 3 livros sobre o assunto e você já acha que vai dominar toda a história romana? Aí você olha para os livros publicados, a obra mais clássica é Edward Gibbon's The Decline and Fall of Roman Empire, em 6 volumes, quase 1000 páginas cada uma, e você acha que vai chegar e vai dominar o assunto? Tá entendendo? O cara acha que vai falar de cristianismo. O cara vai pagar de ateuzão. Tem 2000 anos de cristianismo. Livros e livros escritos sobre o assunto. Então, o cara, para se manter atualizado, é 80 livros por ano. Mas é quem vive de informação. Entendeu? Então, e o Olavo de Carvalho ele fala isso porque ele vive de informação. Ele vende os cursos de filosofia dele, ele estuda filosofia, ele escreve sobre filosofia, ele escreve livros, então ele vive de informação. E se ele chegou a essa conclusão, é porque foi na prática. É um conhecimento empírico que ele tem, né? Prática e empirismo é a mesma coisa. Então, dentro dos 40 anos de jornalismo que ele tem, de vida jornalística, de vida de escritor que ele tem, ele, no mínimo, tem razão nisso aí. Você gostando ou não, ele tem razão. Entendeu? Para quem vive de informação. Para quem vive de informação. Tá entendendo? Então é isso. Por exemplo, por que eu ainda não me arrisquei a estudar alemão com profundidade? Por que eu ainda não me arrisquei a estudar o inglês? Por que eu não me arrisquei a estudar algumas línguas e algumas matérias com mais profundidade? Porque eu não vivo da informação ainda. Na verdade, eu trabalho, estudo e tento e gravo vídeos aqui, alguns informativos, dentro do meu limite. Entendeu? Então, assim, faltou um pouco de informação para este rapaz, né, pro MacGyver. Talvez ele não tivesse desconhecimento. Na verdade, todas essas informações que eu estou passando aqui, eu já passei no canal. Pelo menos sobre línguas eu já passei. Agora, sobre os 80 livros por ano do Olavo de Carvalho, eu nunca parei para gravar sobre o assunto, porque eu não tive interesse e tal.
E graças a essa pergunta do MacGyver, eu achei interessante. Então, assim, muito obrigado, MacGyver, pelo seu comentário, né? Pelo comentário que você fez. Eu achei ele interessante. Ingênuo, mas interessante. Entendeu? Eu achei um comentário ingênuo, mas interessante. E eu acho que extremamente elucidativo, né? Eu achei que, assim, graças a ele eu estou aqui falando com você. E com vocês, você que assistiu esse vídeo. Então, muito obrigado. Espero ter contribuído. Espero ter direcionado vocês para alguma linha do conhecimento. E assim, o mundo acadêmico é um mundo bravio. E só cabra macho é que se arrisca a estar nele. Deus abençoe seus estudos. Até o próximo vídeo. Tamo junto.